Olá, estamos iniciando mais um ano letivo remotamente. Eu sou o professor de Geografia, Diógenes Lira, e antes de começarmos a nossa primeira videoaula, eu tenho alguns avisos interessantes, importantes. O primeiro aviso é onde assistir essas videoaulas. Vocês já sabem, a escola tem um canal no YouTube, o canal do EJAN. Lá todas as disciplinas, todas as aulas vão ser postadas. Além desse canal, eu tenho o meu canal no YouTube também, foi feito ano passado, mas ele continua lá. No momento ele encontra-se sem nenhum vídeo, eu apaguei todos os vídeos, vou começar a postar novamente os vídeos à medida que a gente for gravando. Então vocês podem se inscrever lá também, podem procurar lá também, que é o canal Prof. Diógenes Lira. Esse é o meu canal, além do canal da escola, com todas as disciplinas, esse é o meu canal, apenas com as minhas videoaulas. Outro ponto importante também são as atividades, onde vocês vão encontrar as minhas atividades no final de cada vídeo. Os outros professores, outra metodologia. As minhas atividades vão estar na própria videoaula. Acabando a aula, vocês vão encontrar a atividade já ali dentro do vídeo. Copiem e respondam. Com relação a essa atividade pós-respostas, vocês vão tirar fotos e enviar para mim pelo WhatsApp, com a sua turma, todos os dados, seu nome, e aí essas atividades vão sendo guardadas, vão sendo registradas para gerar a nota de vocês, juntamente com o nosso teste, nossa avaliação escrita. Nós vamos ter também a questão dos conteúdos, outro ponto importante. Ano passado eu estava entregando, além da videoaula, PDFs com esse resumo. Muitos alunos não estavam assistindo às videoaulas, apenas pegavam os PDFs. Então eu acho que isso não é interessante para ninguém. A aprendizagem só vai ser completa se você assistir a aula. Então, de maneira que esse ano eu não passarei mais PDFs com os assuntos. Então o assunto é o que está aí na videoaula. Você opta em tirar print, copiar no seu caderno, aí vai de cada um, certo? Mas o PDF não será mais entregue a vocês na minha disciplina. Com relação a dúvidas, os alunos que tiverem dúvidas, não entenderem, vão me procurar no WhatsApp. Não perguntem no grupo, perguntem de forma privada. E aí, assim que eu tiver um tempo, um momento, eu respondo para vocês, tiro todas as dúvidas, um a um, de quem tiver. Não fiquem com dúvidas. Isso vai levar a um problema futuramente para vocês. Sempre que tiver uma dúvida, surgir uma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, não tem problema. Existe um grupo no Facebook, que foi feito ano passado por mim. Lá eu compartilho enquetes, textos extras, indicações de vídeos, de filmes. Alguns testes são indicados por lá e feitos no Cigeduc, alguns avisos. É interessante também que vocês procurem esse grupo para se inscrever, para ser membro. Facebook, vocês vão procurar Geografia e História EJAN, do jeito que está escrito aí no slide. Procurem ser membros desse grupo, vai auxiliar mais ainda o desenvolvimento da disciplina. Então agora nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Vamos iniciar então nossa primeira videoaula. O nosso primeiro conteúdo será a estrutura geológica da Terra. Vamos falar sobre a formação do nosso planeta. Estima-se que o nosso planeta tenha a sua origem por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Como se chega a esse número? São estudos científicos que vão analisar rochas, que vão analisar gelo, que vão analisar rochas caídas do espaço, meteoritos, rochas coletadas na Lua durante as viagens espaciais que visitaram a Lua. Então, baseado nesses estudos, principalmente sobre rocha, magma do interior da Terra, nós podemos chegar a essa aproximação. Lembrando que isso é uma estimativa, o número exato, certo, é praticamente impossível de se ter. Como é que teria surgido o nosso planeta? A partir da atração gravitacional que o Sol vai exercer, a força gravitacional ao redor do Sol, que vai atrair corpos celestes, partículas, poeira espacial, gases. Esse material vai colidindo, vai se chocando,
se juntando, se somando para dar origem ao que será o nosso planeta. Vamos ver agora um pequeno trecho de um videozinho que vai deixar bem explicado essa formação do nosso planeta. Em seguida a gente continua. Após o Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos atrás, a matéria do universo atual foi gerada. Com o passar do tempo, as galáxias foram sendo criadas e seus planetas foram se formando, além das estrelas e dos buracos negros, como já foi captado recentemente. Ao entrarmos no sistema solar, alguns milhões de anos após o Big Bang, este era composto apenas por grãos microscópicos de poeira cósmica. Com o Sol já formado, essa poeira começou a se juntar devido à alta força gravitacional. Então, por essa grande atração gravitacional gerada pelo Sol, as partículas foram se juntando a fim de formar os primeiros corpos, que possuíam grande massa e tamanho, conhecidos na comunidade científica como os planetésimos, que posteriormente iriam se tornar os planetas, como a própria Terra. Antes de falarmos especificamente da Terra, é importante ressaltar que em sua história de vida, ela é dividida em períodos grandes de mudanças geológicas, fisiológicas e biológicas. A história do nosso planeta, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, foi dividida pelos cientistas em escalas de tempo menor, como forma de melhorar nossa compreensão sobre a evolução da Terra. O tempo geológico é composto por éons, que são gigantescos períodos de tempo, eras geológicas que indicam como os continentes se encontravam no momento, e períodos, que são subdivisões de eras. Agora vamos contar a história da Terra com detalhes para vocês. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, no éon Adeano, o planeta Terra era inabitável, devido à forma no qual se encontrava, sendo um ambiente extremamente quente. Os cientistas afirmam que o planeta era uma enorme massa pastosa, incandescente, que superava os 10.000 graus Celsius. Nesse mesmo éon, um planeta em formação chamado Theia, do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. O impacto foi tão profundo que o núcleo de Theia se fundiu com o da Terra, e parte da massa dos dois planetas foi arremessada no espaço. Por causa da gravidade da Terra e desses destroços, formaram com o tempo um cinturão de detritos que foram se juntando e deu origem à Lua. Continuando, ao longo dos anos, esse ambiente foi esfriando. Começaram a surgir gases e vapores essenciais e primordiais, como hidrogênio e hélio, além de outros gases propulsores para a vida. Esses gases iam acumulando na atmosfera que se formava. Alguns desses vapores eram vapor d'água. À medida que iam se afastando das partes mais quentes do planeta, esse vapor se esfriava e se transformava em nuvens, que posteriormente se tornaria a chuva. Ao condensar, a água ia para o estado líquido e precipitava no solo. Com isso, aos poucos a Terra ia se esfriando. É curioso que esse processo acontecia repentinamente por muitos anos, até o esfriamento total da superfície da Terra. Como somente a superfície da Terra havia esfriado, uma grande pressão se formava dentro do planeta, pois o interior não se esfriou. Então os primeiros vulcões se formaram, marcando o início do éon Arqueano. Devido à grande quantidade de chuvas e a temperatura no qual a água caía na superfície, além do fato da superfície estar totalmente esfriada, as águas que se acumulavam foram se aglomerando nas partes menos elevadas do planeta, formando-se assim o oceano. Também foi nesse éon que os primeiros organismos surgiram, no caso eles eram unicelulares, porém não entraremos em detalhes nesse vídeo. Então, dando continuidade ao assunto, vamos falar então sobre a estrutura interna do nosso planeta. Nosso planeta ele vai se dividir em três partes: o núcleo, o manto e a crosta da Terra. O núcleo é a parte central, que por sua vez se divide em núcleo interno e externo. Em seguida nós temos o manto, que é composto basicamente por rocha, minerais em estado pastoso, derretido. O calor é tão intenso que esse material derrete, formando essa segunda intermediária camada, que é o manto. E por último nós temos a crosta, que é a parte superficial do nosso planeta, a parte sólida, rochosa. Então essa crosta da Terra, a parte mais fina, sensível, ela vai medir de 0 a 40 km de espessura. Por que 0? Em alguns pontos essa crosta acaba se partindo. E nesse ponto você tem ali diretamente em contato com a atmosfera o próprio magma do manto. Nessas áreas, você tem 0 de espessura. E 40 km são as áreas mais elevadas, as montanhas, as partes onde a crosta fica mais espessa. Então nós podemos fazer a comparação simples entre essa estrutura do nosso planeta e um ovo.
Imagine um ovo cozido. Então você pega esse ovo e parta ele no meio, sem quebrar a casca. A parte amarela central seria o núcleo. A parte branca seria o manto. E a casca fina e sensível do ovo é a crosta. A crosta ela é tão sensível que ela acaba se quebrando em pedaços, que será o nosso próximo conteúdo. Nessa imagem vocês podem observar essa divisão do nosso planeta, como ele é dividido. Percebam aí o núcleo interno, núcleo externo. É a partir do núcleo que você tem a dispersão do calor. O núcleo que emite o calor para aquecer e derreter o manto. E o manto, que é essa segunda camada, é rocha derretida. E por fim nós temos a crosta, a parte mais fina e sensível, que é a parte sólida. É acima da crosta que nós encontramos os continentes, os oceanos, os países, tudo que nós vivemos e conhecemos no nosso planeta. Então nós temos o que é conhecido como a deriva continental. O que seria essa deriva continental? É quando a crosta se quebra em pedaços e acaba se movimentando. O movimento desses pedaços, que é também conhecido como tectônica de placas, faz com que os continentes se movimentem. Então, no passado, há milhões e milhões de anos atrás, os continentes eram um só, chamado de Pangeia, cerca de 250 milhões de anos no passado. Essas placas, esses pedaços da crosta vão se movimentando, esses continentes vão se afastando, o que era um só acabou se partindo em dois, em três, até chegar hoje no formato que nós conhecemos. Vejamos mais um vídeo que vai explicar melhor ainda esse assunto. Em seguida continuamos. Terra, formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Muito bem, espero que todos tenham compreendido essa questão da tectônica de placas e o movimento das placas. Continuando então, nós hoje, atualmente, possuímos 12 placas tectônicas. Por que eu digo atualmente? Porque essas placas estão se mexendo. Daqui a 20, 40, 100 milhões de anos, com certeza elas terão se quebrado em mais placas. Então as 12 que existem hoje
são placa eurasiática, indo-australiana, placa das Filipinas, placa do Pacífico, norte-americana, sul-americana, é nessa que o Brasil se encontra. O Brasil está situado no centro dessa placa sul-americana. Nós temos ainda a placa africana, antártica, caribenha, arábica, dos Cocos e a placa de Nazca. Essas são as 12 placas que existem hoje. Observe essa figura. Aqui nós temos as 12 placas divididas nesse mapa mundi. Percebam que existem setas amarelas. Essas setas indicam a direção que a placa está se movimentando. Vocês vão notar que algumas placas estão se afastando, outras estão colidindo, estão se chocando. Isso aí são os tipos de movimentos. Nós vamos falar disso logo mais. Percebam também pontos vermelhos na figura. Esses pontos vermelhos são áreas onde existe forte atividade vulcânica, ou seja, erupção vulcânica, são os vulcões. Outra questão muito comum nessas regiões, principalmente nos limites, onde as placas estão ali colidindo, estão se chocando, são os abalos sísmicos, os terremotos, assunto que vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Com relação aos movimentos das placas. Essas placas, vamos observar a figura, você tem o calor intenso que é dispersado pelo núcleo, que aquece o manto, derretendo essa rocha, esse material. Você tem aí um efeito parecido com o de uma panela de pressão. Se você observar na sua casa uma panela de pressão, quando está ali preparando o feijão, você vai ver que ali dentro você tem uma forte força, que é o aquecimento daquela água ali dentro, e vai criando o vapor, pressionando a panela. Quando essa pressão é muito grande, o vapor vai ser lançado pela válvula, e você escuta aquele barulho da panela soltando o vapor. No caso do nosso planeta não existe a válvula. Então esse calor é tão grande que vai empurrar as placas, e o movimento das placas é a liberação dessa energia, desse calor intenso. Então as placas elas são empurradas pelo manto, pelo calor intenso no manto. O movimento que o magma dentro do manto vai fazer, empurrando essas placas. O primeiro movimento é o divergente, onde as placas estão se afastando uma da outra. Uma vai para um sentido e a outra no sentido oposto. O segundo movimento é o convergente, onde as placas vão se chocar. Nesse caso, duas coisas podem acontecer. Se uma placa é mais densa, mais pesada e a outra mais leve, a mais densa vai descer em direção ao manto, sendo consumida, derretida. E a mais leve vai subir, dando origem a cadeias de montanhas. Nós temos também a situação onde as duas placas podem ter a mesma densidade, o mesmo peso, e aí as duas vão subir. Ao colidir, as duas subirão, dando origem às maiores cadeias de montanha do planeta, como por exemplo a Cordilheira dos Andes e o Himalaia. E nós temos o movimento conservativo. Nesse caso, as placas vão passar lateralmente, uma ao lado da outra, sem que se afastem ou colidam. Apenas estão passando lateralmente, mas esse mínimo movimento já vai gerar grandes efeitos, como terremotos e erupções vulcânicas. Aí nesse slide vocês podem observar uma fotografia. Essa fotografia é de um lugar que realmente existe. Essa é a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí, visivelmente, você pode notar esse tipo de falhamento, onde as duas placas gigantescas estão passando lateralmente uma ao lado da outra. Falando agora sobre os terremotos e os vulcanismos. Primeiramente, vamos falar sobre os terremotos. O que seria um terremoto? Um terremoto são abalos sísmicos que vão ocorrer do interior das placas, a partir da liberação de energia no interior das placas tectônicas, principalmente nas áreas de limites entre essas placas. E essa energia vai se dispersar na forma do terremoto.
Então você tem a placa tectônica ou no momento que ela se choca, ou no momento que ela se quebra, ela se falha. O movimento, a força é tão grande que faz com que aquele imenso bloco de rocha acabe se quebrando, se partindo. E nesse momento você tem a liberação da energia. Com relação aos terremotos, nós podemos falar do hipocentro e do epicentro. O hipocentro é o ponto onde inicia a ruptura, é onde tem a liberação da energia. Imagine que a placa ela se quebra e o ponto onde ela se quebrou, onde houve aquela explosão, aquela liberação da energia, da quebra da placa ou do choque, quando elas se chocam, ali é chamado de hipocentro, é o ponto onde a energia é liberada. E o epicentro é a projeção desse terremoto, a área que o terremoto vai cobrir. Pode ser um epicentro muito pequeno ou um epicentro grande. Pequeno seria uma energia menor sendo liberada, e esse terremoto iria ser um pequeno terremoto e ele não iria atingir grandes áreas. Já um epicentro muito grande, a liberação seria imensa de energia e esse terremoto iria se espalhar e atingir áreas imensas, podendo em alguns casos atingir até um país ou 2 países ou mais inteiros de uma só vez, né? Duas observações importantes. Primeira observação: o terremoto ele vai se propagar em todas as direções. A onda sísmica ela se propaga em todos os sentidos. Imagine aí quando você joga uma pedra numa lagoa, você tem várias ondas se espalhando, só que é apenas numa direção. No caso do terremoto é em todos os sentidos. Essa energia é liberada para cima, para baixo, por lados, em todos os sentidos. Outra observação é que quando esses terremotos ocorrem no fundo do mar, nós temos as tsunamis. Então, o que é uma tsunami? É uma onda gigantesca que é criada por um terremoto que aconteceu no fundo do oceano. Então, abaixo da água do oceano, você tem ali um grande terremoto e essa força atinge a água de uma maneira que ela se espalha para todos os lados, formando uma onda gigantesca que, quando chegar no continente, quando atingir a praia, o litoral, vai causar estragos imensos. Essa é a tsunami. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica muito bem o que eu acabei de falar. Você tem o epicentro e o hipocentro. Perceba que o hipocentro está no interior da placa. Ele acontece no ponto onde há a ruptura, onde há a quebra, a liberação da energia. E o epicentro está aí na superfície, é a área que vai ser atingida, que vai ser devastada por esse terremoto. Os terremotos eles são medidos em uma escala, que é chamada de escala Richter. Quanto maior essa escala, maior o terremoto, mais devastador ele vai ser. Aqui nessa figura nós temos a tsunami, um exemplo da tsunami. Perceba que a placa se quebra e ali você tem o hipocentro, a liberação de energia. O epicentro atinge diretamente a água, criando uma onda gigantesca que vai em direção ao continente, em direção à cidade, causando estragos tremendos. Aqui nessas duas fotos nós temos duas situações acontecidas no Japão. A primeira aí é uma tsunami carregando carros, embarcações e destruindo o que vem pela frente. Isso aí é um terremoto que aconteceu no Japão, atingiu a área oceânica e a tsunami se formou e devastou grandes áreas de cidades importantes lá no Japão. E do lado aí nós temos uma rua completamente destruída, arrasada, como vocês podem observar. Isso é um efeito drástico do terremoto. O Brasil não apresenta terremotos e tsunamis devido ao fato de que nós estamos na placa sul-americana em uma área central da placa, longe das áreas de atrito, longe das áreas de contato. Então, o movimento dessas placas não nos perturba, não atinge o país devido à nossa localização, por a gente estar na área central da placa sul-americana, longe das áreas de contato das placas. A formação de um vulcão, a liberação de magma que vem do interior do planeta. Nós chamamos esse tipo de atividade de vulcanismos. Isso pode acontecer de uma forma contínua ou irregular. Como assim?
Uma forma contínua é dia após dia, mês após mês, ano após ano, praticamente sem que haja uma pausa, que pare aquela atividade. Irregular, você tem ali uma atividade, ela para, pode demorar anos e anos adormecido e do nada vem uma erupção, vem um novo vulcanismo. Isso é irregular, né? A atividade irregular é muito mais perigosa, porque você começa a confiar que aquele vulcão não entrará em erupção e de repente ele entra, anos depois. Com relação aos produtos de uma erupção vulcânica, ou seja, o que sai de um vulcão, pode ser sólidos, líquidos e gasosos. No caso sólido, nós temos as cinzas, que são as partículas, nós temos as partículas maiores das rochas e os blocos de rocha. Quando um vulcão entra em erupção, pode ser uma coisa catastrófica, uma explosão imensa, superando muitas vezes bombas nucleares. Então ali você tem blocos de rochas de tamanhos variados, desde muito pequenos até blocos imensos, maiores que uma casa, sendo lançados, né? Não só de rocha, mas de rocha e lava, rocha incandescente em altíssimas temperaturas. Você tem na forma líquida, você tem a lava. A lava é a rocha em uma temperatura tão grande que ela derrete. E você tem também no formato gasoso, que são os vapores, os gases que são lançados. Em algumas situações, esses gases podem ser inclusive tóxicos. Se inalados, podem provocar doenças e até a morte, depende da quantidade. Aqui nós temos os tipos de vulcão. São vários tipos. Nem todo vulcão é igual. Então você tem o primeiro tipo de vulcão, que seria o vulcão escudo. Ele tem esse formato mais conhecido, né? Com essa espécie meio piramidal. Então eles expelem enormes quantidades de lava. Essa lava, ao se derramar, ela vai dando esse formato do cone vulcânico. Nós temos os cones de escória. Aqui o vulcão ele não consegue ter esse formato devido à baixa viscosidade do magma. É um tipo de magma que vai solidificar de forma diferente, então ele acaba não tendo esse formato cônico mais tradicional de um vulcão. Nós temos também os estratovulcões, que é um vulcão que vai apresentar várias camadas diferentes. Também tem esse formato cônico. O que vai diferenciar ele são as camadas internas. Nós temos as caldeiras ressurgentes. São vulcões que têm essa abertura tão grande que parece até um lago, né? Em alguns casos, essa boca vai poder medir de 15 até 100 km². São verdadeiros buracos imensos, gigantescos. A água acaba se acumulando ali, a água das chuvas, mas por baixo ele é um vulcão que pode estar em atividade. Nós temos também os vulcões submarinos, são vulcões que estão abaixo da água do mar, né? É a partir desse tipo de vulcão submarino que muitas ilhas vão ter sua origem. Alguns exemplos, como o caso de uma ilha muito famosa no Brasil, que é a de Fernando de Noronha, ela teve a sua origem assim, a partir de um vulcão submarino. Em certo momento no tempo da Terra, esse vulcão ele parou a sua atividade. E a partir daquela rocha que surgiu do vulcão, você tem a formação daquela ilha ali em cima. Mas tudo começa com um pequeno vulcão lá embaixo no fundo do oceano. Então, igual a essa ilha de Fernando de Noronha, existem várias outras no planeta e vários vulcões ainda pequenos abaixo do mar. Um vulcão ele é constituído pelo quê? Nós vamos ter o magma e a lava inicialmente. É diferente. Magma é uma coisa e lava é outra. O magma é a rocha derretida pela alta temperatura, né, lá no manto, no interior da Terra, rica em gases, e encontra-se dentro do vulcão. Não chegou até a superfície. A lava é quando esse magma atinge a superfície. Nesse momento ele expele vários gases
Ele vai soltar gases e vai deixar de ser um magma e passa a ser chamado de lava. Na verdade, a diferença entre os dois são esses gases. Quando o magma chega na superfície, libera os gases e, perdendo esses gases, ela passa a se chamar lava. Nós temos também a câmara magmática, que é o local onde o magma permanece armazenado. Aí, observando essa figura, vocês podem ver lá no final do vulcão, a câmara magmática é como se fosse uma panela de pressão guardando esse magma. Ali ele vai subindo a sua temperatura, vai aumentando a pressão até o momento que o vulcão explode e entra em erupção. Nós temos a chaminé, que é o caminho que esse magma vai levar entre a câmara magmática e a cratera do vulcão, né? Nós temos em seguida a própria cratera, que é, vamos dizer assim, a boca do vulcão, é por onde vai ser lançado esse magma, seja de forma mais violenta na explosão ou de forma mais pacífica, apenas com a lava sendo derramada. Nós temos também o cone vulcânico, que é o corpo do vulcão, é esse formato do vulcão no formato cônico, né, triangular, piramidal. Existem também chaminés secundárias, né, que são, vamos dizer assim, pequenas chaminés em outros pontos do corpo do vulcão. Ali você vai ter a liberação de gases e de magma também. Então aqui nós encerramos essa nossa primeira aula. Agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Então vamos para a nossa primeira atividade. Vocês devem buscar copiar no caderno de vocês da maneira que está aí. Coloquem a escola, a disciplina, professor. Não esqueça de colocar a sua turma, senão vai ficar difícil para eu registrar. E o nome de vocês. Não esqueçam de fazer essa abertura aqui, esse cabeçalho. Então essa é a primeira atividade. Questão número 1. Realizar uma pesquisa sobre a formação do nosso planeta e escreva um texto com pelo menos 15 linhas descrevendo sua formação, a evolução até o surgimento da vida aqui no nosso planeta. Então, como é que vocês vão pesquisar isso? Aí fica a critério de vocês. Pode ser no livro didático, pode ser no YouTube, pode ser pesquisas diretamente no Google. Vão atrás desse assunto e escrevam essa redaçãozinha aí, mostrando o ponto de vista de vocês, o que vocês compreenderam. Questão 2. Com base na videoaula e no seu livro didático, descreva a deriva continental e seus efeitos para a evolução do nosso planeta. Terceira questão. O que são as placas tectônicas e quais são os seus movimentos? 4. Realize uma pesquisa na internet e escreva as principais características das tsunamis e da escala Richter. Aqui é importante, gente, vocês têm que pesquisar direitinho para entender bem o que é uma tsunami e principalmente a escala Richter, qual é o funcionamento dela. Coloquem aí nessa questão. E número 5, com base na videoaula e no seu livro didático, caso vocês tenham, né, não sei se todos vão ter o livro didático, descreva o processo de vulcanismo citando os tipos de vulcões. Até a nossa próxima videoaula e boa sorte a todos.